Senador, eu queria até, pegando esse gancho que o senhor falou aí, em relação a essa questão de concentração e também de recursos, né? O senhor se referiu em relação ao governo federal na dificuldade, às vezes, de liberação de dinheiro. O senhor citou até a questão do Cora, né? Daquele hospital que está sendo construído. O que está acontecendo nessa situação? Olha, eu diria a você que na segurança pública nós já investimos, Goiás já investiu do Tesouro 17 bilhões. O governo federal repassou 900 milhões. Veja bem, tem lógico uma coisa. Quando nós construímos, quando nós estruturamos de penitenciária e tudo mais. Agora vamos para as outras obras. O que eu disse, está até na mídia ontem, foi uma entrevista que foi feita, tá certo? Onde eu disse o seguinte, olha, eu jamais governei, tá certo? Até porque quando eu fui eleito a primeira vez, eu fui eleito com o apoio de 14 prefeitos em Goiás, em 2018, tá certo? E todos, você pode procurar todos eles, eu não retalhei um prefeito. Pelo contrário, eu paguei dívidas anteriores de educação, de transporte, de saúde, de dívidas que existiam do Estado. Recuperei todas as minhas dívidas com os prefeitos, independente da cor partidária dele. O que eu disse é o seguinte, olha, eu não estou entendendo porque se nós fomos convocados em Brasília, cada governador tinha direito a 3 pedidos. Outros fizeram 10, 12, 15. Eu falei, não, eu vou restringir aos 3 pedidos. Olha, o que você deseja, governador? Olha, nós estamos fazendo a obra da estrutura lá do Cora, que é o Complexo Oncológico para Tratamento de Câncer Infantil, que, se Deus quiser, vamos inaugurar no final do ano. Bem, o que foi? Ah, mas na obra ela já está em andamento. Tudo bem, então o que ficou acertado? Toda estrutura de aparelhagem, toda a parte de instrumental, toda ela será feita pelo Ministério da Saúde. Bom, e a segunda etapa de adulto, aí então o governo federal entra, já que a primeira etapa vocês já estão construindo. 1.000. Nunca chegou R$1. Tá certo? Primeiro ponto. Segundo ponto, governador, presidente, essa situação de Brasília até Lusiânia é algo que incomoda todos nós goianos. Nós somos tratados como segunda classe, ou seja, até a divisa de Brasília tem BRT e é duplicado. Quando chega da divisa de Brasília, de Santa Maria até Lusiânia, é tudo um sufoco, um engarrafamento, impossível das pessoas continuarem vivendo. Então, essa duplicação até Lusiânia. Terceiro ponto que eu quero, presidente, é exatamente fazer com que haja aquele projeto de assentamento na região do Vão do Paraná para irrigar aquelas famílias que nós já estamos irrigando. É um convênio de Goiás com o governo também de Israel. Nós já temos lá várias famílias que foram largadas lá como assentadas e que nós estamos lá podendo irrigar. Então, essas 3. Não, essa aqui eu não posso atender porque isso aqui tem um problema na Codevasf, a Codevasf precisa ser reavaliada e eu não vou prometer que essa parte aqui vai ser atendida. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos transferir para vocês, então, mais 3 presídios e 3 policlínicas. Então, tá bem. Aí eu vou identificar as cidades. Olha, então tá bom, Mineiros, Mozarlândia e Campos Belos. Tudo bem? E as penitenciárias que eu preciso é ampliação das que já tem. Tudo bem. Agora, nunca veio nada. Simplesmente diz o seguinte, olha, as cidades são com quantidade de habitantes que não cabe uma policlínica. Então, quer dizer que eu tenho que fechar a policlínica que eu tenho ela em Posse, tem que fechar a que eu tenho ela lá em Quirinópolis, em Goianésia, tá certo? A que eu tenho ela na cidade de Goiás, tá certo? Então, como é isso? Ah, não, nós fizemos uma avaliação, essas 3 são cidades pequenas, são cidades polo. Não é que sejam pequenas, são cidades polo que eu preciso. O projeto. Vem cá, o projeto, gente, se nós formos botar culpa no projeto, você não constrói nada na vida. Você concorda comigo? Eu não teria saído do papel as coisas. Esse projeto de Santa Maria até Lusiânia já está aí há 1000 anos, já teve 300 projetos em relação a isso. Nunca teve interesse em se fazer, como não está acontecendo. E agora, para piorar, o que aconteceu? Nós fomos em Washington, conseguimos, na sede do BID, conseguimos lá um empréstimo de 770 milhões de reais para rodovias. O que aconteceu? Passou pelo Tesouro Nacional, passou pela Procuradoria da Fazenda Nacional, chegou no ministro Haddad, eu fui lá, aí o secretário executivo dele, um tal de Seron, disse o seguinte, não sabia como responder para o Haddad. Eu disse, mas vem cá, você cortou meu empréstimo de 770 milhões, por que motivo? Você fazer uma portaria específica, que não existe isso. Eu tenho esse direito, esse empréstimo.
E o senhor produzir uma portaria específica para perseguir Goiás, única e exclusivamente. Essa portaria não existia antes, ela foi criada exatamente depois que o empréstimo de Goiás foi aprovado pelo Tesouro Nacional, que faz o controle da estabilidade fiscal do Estado, pela Procuradoria Nacional, pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Se a parte técnica foi aprovada, por que você criou essa portaria para vetar Goiás? Eu não sabia explicar. Quem sabe eu vou ver, não sei o que, tal, aquele negócio. E cortou os 770 milhões de Goiás. Então, eu pergunto a vocês se é tiro político ou não. As rodovias que estão sendo agora leiloadas, estão sendo para fazer aí as concessões das rodovias federais. Você tem rota de fuga, Jordeval. Você tem uma rodovia federal, ninguém quer pagar pedágio, a pessoa sai pela lateral e vai, chamada rota de fuga. Já? Então, eles já fazem o projeto e já incluem aquelas rodovias dentro do projeto original. Aí eu fui informado que não, as de Goiás foram retiradas. Isso é o quê? Isso é o quê? Né? As obras da cidade de Goiás. Está lá o batalhão da Polícia Militar. Primeiro batalhão lá. Estava caindo os pedaços lá, eu recuperei, fiz pelo menos a cobertura. Não vai ser dado continuidade. Quer dizer, onde é que está essa preocupação com o patrimônio histórico? Então você vê que a cada gesto é um gesto que vem nesse sentimento de cada vez mais fazer o uso da máquina como sendo um uso de restrição político-partidária. Isso eu acho ruim, porque eu nunca utilizei disso. Eu acho que isso é tão ultrapassado que não devia mais existir um problema. O senhor avalia quando o nome do senhor aparece como possível para a disputa da presidência da República em 2026, explica esse comportamento da parte do governo federal? Olha, eu diria a você que concordar com você, eu estaria dizendo que realmente o governo federal não estaria credenciado para governar o país. Tá certo? Então seria muito mais grave do que responder a você que sim ou não. Estaria dizendo a você que, olha, no momento em que um governo tem uma pequenez dessa de realmente tratar um Estado de uma forma tão preconceituosa, porque amanhã eu nunca escondi isso na minha vida, porque se eu tivesse escondido isso na minha vida, se fosse alguma coisa nova ou de oportunismo, tudo bem, mas acho que de Goiás só não sabe que eu quero ser candidato a presidente da República quem ainda está com alguns 10 dias de nascido, o resto todo mundo já está cansado de saber que eu sou pré-candidato.